Bem-vindos a mais um Por Dentro de Nós. Aqui falamos sobre cuidado, ciência e essência feminina. Nossa convidada de hoje é Juliana Marques. Seja bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, Lidiane. É um prazer estar aqui compartilhando com você mais um momento tão importante na sua carreira profissional. Juliana, ela é psicóloga, especialista em logoterapia, perinatalidade, pré-natal psicológico e transtornos de humor. A princípio, quando eu conheci essa história da logoterapia, eu já conheço a Juliana há algum tempo e me assustei, né, com a abordagem. Achei, assim, que ela não oferecia nenhum abraço, né? Eu achava que a gente precisava de um pouco de colo. E eu achei interessante a gente colocar um pouco para as pessoas sobre a abordagem, para que elas possam entender a sua forma de pensar. Sim. A logoterapia, ela é a terceira escola de Viena, fundada por Viktor Frankl, um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. E ele trouxe uma perspectiva da dimensão espiritual, a dimensão autotranscendente do ser humano, que é uma capacidade unicamente humana. Né? Um animal ele não tem a capacidade de autotranscender, somente o ser humano. E ele afirma, né, que o nosso físico, o nosso biológico, ele adoece, mas o nosso espiritual não. E ele traz essa dimensão espiritual como ciência, não como uma definição religiosa. E isso faz com que a gente acredite realmente nessa capacidade autotranscendente do ser humano. E hoje, olhando de uma forma assim mais madura, eu vejo como isso pode ser interessante, como essa abordagem pode ser interessante para nós, mulheres, cientistas estudiosos, né, pessoas que gostam de entender. A nossa geração, ela gosta muito de entender o que está acontecendo, assim, não é aquela coisa de fé pura e simplesmente por acredite que Deus quer e sim, pronto, né? Então, assim, nós temos essa necessidade de entender um pouco a fé. E o fato de ter esse embasamento nos ajuda na própria fé, né? Então, eu achei muito interessante, olhando de forma mais madura, como isso pode ajudar no nosso dia a dia, né? Sim, e nessa dimensão autotranscendente, né, essa capacidade do ser humano, Viktor Frankl traz a questão da responsabilidade, né? Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu acho que quando a Lid fala, né, faltou um abraço, é porque ele te convoca para essa responsabilidade. Seja qual for a sua escolha, você é responsável por ela. Né? Então, eu vejo assim, quantas pessoas, quem já foi meu paciente sabe, eu falo assim, vocês não vão colocar Deus nessa confusão aí, não. Ah, Deus quis. Não, você escolheu e tem uma consequência. Né? Então, assim, não deixa da gente tirar o acreditar, o crer em Deus, mas essa dimensão espiritual também, ela é responsável, né? Ela traz essa responsabilidade das minhas escolhas. Em relação a isso, eu acho interessante, recentemente eu assisti um podcast do Frei Gilson falando sobre pecado intergeracional, né? Que as pessoas confundem o meu parente fez uma coisa e agora eu vou ter que pagar pelo pecado do outro com a consequência do pecado do outro, né? Existe uma consequência ao que a gente faz e que não é um preço que se paga pelo pecado do outro, é uma reação, né? Uma reação. Se a gente for pensar na questão hereditária, familiar, né? O que o meu avô, minha avó. Então, assim, querendo ou não, aquela carga genética ali foi transmitida. Então, não é que ninguém está pagando pelo pecado do outro. É algo que foi transformando, né? Caminhando de geração em geração. Sim, e uma coisa que Viktor Frankl sempre provoca, né? É em relação ao sentido da vida, né? E isso eu acho que é uma coisa que é muito relacionada a esse momento da menopausa, né? Na menopausa é quando as mulheres param para pensar em si, que eu costumo brincar que é o pit stop da mulher. A mulher chegou lá e ela pensa, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu fiz um bom trabalho como mãe, como filha, como esposa, como profissional. E quem acredita que fez, tem que seguir em frente. E aí, qual o propósito? E quem acredita que não fez, já tá devendo, né? Pensar, eu cheguei até aqui e ainda não fiz nada. Então,
como é essa visão a respeito do sentido da vida, do propósito, que eu acho tão relevante nesse momento. Sim, essa fase da menopausa, com certeza, né? A mulher vai se questionar o sentido da vida. Como se a gente for pegar cada fase. Lá na adolescência, a mulher questiona o sentido da vida. Na juventude, na maternidade, ali do puerpério, né? Eu acho que é um grande desafio também. Mas na menopausa, com certeza, se ela não teve tempo de fazer essa pergunta para ela ao longo da vida, aqui na menopausa ela vai ser convocada a fazer essa pergunta. E muitas se deparam com o vazio. E que nós, da logoterapia, acreditamos que é o vazio existencial, que é o mal do nosso século. Né? Quando você questiona qual o sentido da sua vida, primeira coisa que a pessoa trava, reflete e se depara com um vazio. Porque o verdadeiro sentido da vida, ele nos preenche, ele nos move. E ele vai estar sempre em mudança, dependendo da minha fase da vida. E na menopausa, geralmente é uma fase onde a mulher se depara sem muita função. E aí é um ninho vazio. Exato. Né? E hoje tem tido muito divórcio. Então ela fica completamente perdida. Às vezes ela passou a vida inteira trabalha cuidando dos filhos e aí ela não vê mais nenhuma função. Exatamente, ela perde a utilidade. Essa questão de não sentir útil deixa aquela pessoa, aquela mulher adoecida emocionalmente, assim, diante desse vazio. A gente precisa estar atento e preencher esse vazio com o verdadeiro sentido da vida. Que ele vai passar por 3 vias. Alguém a amar, deixar um legado. Não, se sentir amada por Deus. Também não. É os 3 vias. O trabalho, alguém a amar e deixar um legado. Por essas 3 vias, né? E nessa fase da menopausa, geralmente esse trabalho é quando está em pausa, né? Ou já aposentou, ou já deixou passar ali, era um empresário, alguma coisa, passou aquela função para outra filha, para alguém, e ela se perde. Mas não pode, o nosso trabalho, o nosso servir, pode ser o dia a dia. Não quer dizer que é aquele trabalho de bater ponto. Sim. Né? A minha capacidade de servir o próximo, de servir o outro o tempo todo é uma via de trabalho e de sentido na vida. E outra coisa interessante é a gente pensar que o sofrimento emocional, ele nos convida a ressignificar, né? É uma oportunidade que nós temos para sermos pessoas novas. Eu sei que é dramático esse momento, muita gente sofre muito. E tá tudo bem sofrer se for para um propósito, né? Que é melhorar, crescer, ressignificar. Sim, e na logoterapia nós acreditamos nessa dimensão que o sofrimento nos amadurece. O que essa dor me convida a viver? Nesse momento agora de vazio, de angústia, de sensação de abandono. O que eu posso ser melhor mesmo diante e perante essa dor? Mesmo diante desse vazio, dessa solidão que eu estou vivendo, como você disse. Infelizmente, a gente está acontecendo assim, chega nos nossos consultórios, pessoas ali na fase da menopausa, depois de 30 anos de casado, vem viver um divórcio. Então, é um desafio muito grande. Então, assim, essa dor da separação, né? O companheiro, o marido não quer, não tem como. Claro que a gente está sempre querendo com um olhar de reconstrução, né? Sempre importante que esse casamento esteja ali acontecendo até que a morte o separe. Mas se não tem como voltar, é um momento de dor, sim. E essa mulher precisa se reconstruir, se reescrever diante dessa nova versão dela. E com isso ela perde o sentido. E nós não podemos perder o sentido, porque a dor, o sofrimento nos leva a encontrar sentido na vida e nos amadurecer. Muito bem. E quando você falou de se sentir amada por alguém, né? A primeira pessoa que deve nos amar somos nós mesmos, né? Se nós não temos autoestima, se nós não temos amor próprio, se nós não sentimos dignas do amor de Deus, nós não nos sentimos dignas de ser amadas por ninguém. Então, ninguém vai nos amar se nós não nos amarmos primeiro. Então, é fundamental que a gente possa recobrar esse sentido interior mesmo, fazer essa alimentação própria, né? Para se sentir bem. Porque se nós não nos sentirmos amados, ninguém vai nos amar. E essa dimensão, assim, quando amar alguém, porque é uma via de mão dupla. Quando eu me dou, eu me amo o outro,
eu vou sentir esse amor novamente, vou sentir preenchida, né? E aí eu vou preencher esse vazio com o sentido, que é doar, que é amar. E a mulher libera dopamina no servir, né? Sim, com Então, certeza. quando nós servimos, quando nós amamos, nós cuidamos, porque o amor também é construído todos os dias. Então, para amar, você precisa doar, fazer, cuidar. E quando você faz isso, você se preenche também. Então, é interessante a gente não se esquecer, né, de se doar. Porque muita gente hoje fala assim, ah, não, eu preferi... Ai, teve um post bem polêmico essa semana, não foi? Não vou falar nome, né? Mas uma pessoa que casou recentemente e aí separou muito rápido. E é uma pessoa que no momento tá muito em voga, né? E agora ela disse, eu não vou me casar nunca mais, porque não me interessa, quero viver sozinha, mesmo se eu tiver alguém um dia, cada um vai viver na sua casa, porque eu gosto de ficar sozinha, eu gosto do silêncio, eu não gosto de ninguém atrapalhando a minha rotina e tudo. E isso eu achei muito doloroso, né? Eu imagino que seja fruto do sofrimento dela nesse momento. E eu espero que ela possa passar por esse momento para que ela possa se abrir para se doar, na maternidade mesmo. É um momento de doação intensa, né? Quando as pessoas chegam para mim e falam, doutora, eu escolhi que eu não quero ter filhos. Claro que eu respeito e tudo, mas depois que eu tive filhos, eu tive filho, né? Eu tenho um filho, mas eu acho assim que isso transformou a minha vida de uma forma tão intensa, tão profunda, que quem decide não ter filho antes de ter, não tem noção do que está perdendo, né? O quanto isso te muda, o seu propósito. Você não é mais o centro absoluto da sua vida. O servir, o doar, o entender, o conhecer, o amadurecer é muito mais relevante do que o seu prazer, são as suas vontades, né? Porque isso parece coisa de criança mimada. Quando meu filho fala, mãe, mas eu quero. Eu falo, mas não pode, mas agora não dá. Mas eu quero. Então, parece que nada que você fale não é racional, né? A pessoa simplesmente não quer, ela só quer ficar consigo mesma. E isso é muito contraintuitivo no sentido de ter sentido na vida, né? Porque o sentido pelo prazer, ele é muito efêmero, muito vazio, né? Então fica vazio. Quem procura prazer nas drogas, procura prazer nas baladas, nas coisas assim. A pessoa vai para comprar, né? Ela compra e não se preenche, né? Não. Aquilo não dura nada. Nada, muitos relatos assim, Juliana, eu achei que eu ia comprar tal coisa e ia ser feliz. E assim, isso a gente tá falando de coisas passageiras, a gente coloca em situações concretas. Quando eu me formar, eu vou ser feliz. Quando eu construir a minha carreira, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu for mãe, eu vou ser feliz. E aí a pessoa vai colocando condições, assim. E eu afirmo pra você, quanto mais se busca a felicidade, mais distante dela você está. Felicidade é mera consequência. Eu preciso me dedicar, me doar, fazer tudo que eu sou convocada a fazer hoje para que a minha consequência seja a felicidade. Eu não vou construir uma felicidade baseada em coisas que eu espero. Isso não existe. Eu sou feliz aqui, como consequência das minhas escolhas do passado. Felicidade é decisão, né? Eu sou feliz hoje. E quando você coloca isso, você chega lá e você percebe que não é lá que tá, né? É que nem a busca do pote de ouro no final do arco-íris. Sim. Você vai, parece que tá chegando, mas nunca vai chegar, né? Nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Porque não tem nada que preencha com uma única coisa que vai te preencher, né? E quando você falando das pessoas que escolhem não ter filhos, né? Eu não escolho ter filhos. Eu acompanho muitas que estão na luta contrária. Elas querem, o coração dilata por desejar, e infelizmente, ali biologicamente, a condição biológica não pode ter, ou não está conseguindo ter. E você percebe a dor e a doação dessa pessoa em amar os outros, os próximos, o marido. E essa capacidade, ela precisa transbordar. Quando eu escolho unicamente não ter um filho, é um pensamento muito egoísta, egocêntrico, do qual você não vai conseguir se autotranscender para a capacidade humana. E falando em relação à maternidade, né, assim, como funciona essa coisa de propósito, maternidade, vida, essa separação? O que você sugere que a mulher possa fazer para
sentir propósito naquilo, não se perder na maternidade de si, né? Qual é a proposta, o exercício? A convocação é a mulher se perceber ali, depois da maternidade. Quem eu sou? Não, a gente não pode se perder. Eu sou uma mãe, que sou uma mãe melhor porque eu trabalho. Isso para mim isso é muito claro, né? Muitas mulheres precisam, né, continuar trabalhando e lidar com a maternidade. Ok, mas sim, ela precisa encontrar esse sentido tanto no trabalho quanto no servir enquanto mãe. Mas em algum momento da vida, deixar o trabalho para cuidar da maternidade, da casa, também não pode ser uma consequência de peso. Se tornar um peso. Estar ali também precisa ser uma escolha regada de sentido, né? Então, eu preciso saber quem eu sou e como eu quero administrar essa minha maternidade. Porque chega a fase também que os filhos voam. Eles não dependem mais de você. Então, aquela função de mãe vai passar. E aí, quem é você, quem eu sou, não deixa de existir. Então, eu preciso analisar e ter isso como um norte, um sentido na minha vida. E muita gente fala muito assim de pressão externa, né? Então, às vezes, a minha posição aqui talvez possa até incomodar alguém. O que a gente pode falar sobre o que é a pressão social, a pressão das pessoas mesmo, até de profissionais, de familiares, e a vontade de Deus? Porque você estava falando de pessoas que querem e não conseguem. E aí tem as pessoas que não querem e decidem não querer, né? Uhum. Porque a ideia não é que elas se sintam julgadas. Eu coloquei a minha experiência, Sim, que eu achei muito relevante. Você pode encontrar esse propósito de amor, de doação, também em outras coisas, né? Mas pode, né? A questão tá assim, quantas pessoas são chamadas a não ter filhos também? E nem por isso elas deixam de ser, elas vão ser pessoas egoístas. Ela pode se encontrar, se doar em várias outras áreas da vida. E isso vai preencher essa pessoa. Essa pessoa ela precisa encontrar nesse chamado, nessa escolha dela. Aí repito lá o que eu disse no início. A escolha dela, ela vai ser responsável por essa escolha, né? Seja qual for. Então, ela escolhe não ter filhos, mas ela percebe aquilo como uma necessidade de amadurecer em outras áreas. E como reencontrar o propósito quando os filhos saem de casa? O vazio, né? A crise do ninho vazio. O que eu mais recebo no consultório, quando isso chega no casal e dói, é porque eles se perderam lá na maternidade. A mulher ficou voltada muito para os filhos, o marido para o trabalho, e eles se perderam. E aí, quando os filhos saem de casa, eles não sabem mais com quem eles se casaram. Não se reconhecem. Não se reconhecem mais. Então, assim, o que eu mais oriento no meu consultório é mesmo com o desafio da maternidade, do trabalho, o casal não pode se perder, né? Esse amor, eu falo muito assim, aquele sim do altar, ele precisa ser renovado todos os dias, né? Mesmo na correria, na agenda lotada, precisa ter um momento desse casal para eles irem se alimentando emocionalmente um ao outro, para que eles chegam nessa fase dos filhos saírem de casa sabendo ainda com quem se casaram, né? E fazer essa educação, construir essa educação dos filhos a dois, realmente. Porque quando um pega como função ser a mãe, pega a função de ser mãe, o pai, a função de provedor. E a educação? De quem é? Porque não é só uma função, é uma vocação. E precisa ser construída a dois. E depende do exemplo, né? Do exemplo. Você não cria, ninguém não educa com o que fala. Educa com o que faz. Com o que faz, exatamente. Ontem eu operei uma paciente e ela é um casal que eu admiro, assim. E ela disse que vai para a Europa daqui 40 dias. Aí eu falei, mas vai com os meninos ou vai sozinha? Ela, não, vou com os meninos. Ela tinha falado que estava animada, que ela queria namorar lá na Europa. Eu falei, mas vai com os meninos e vai namorar? Ela, sim, doutora, eu tenho filhos e eu namoro, eu tenho um marido. Então, tem que funcionar de alguma forma. A gente dá um jeito, vai pro banheiro,
vai de noite, vai de madrugada, se vira. E eu achei muito legal, assim, a forma dela lidar com isso, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de achar um tempo para fazer todas as coisas. E aí fica nisso, fica compartimentando as nossas funções. Não, eu não posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, agora eu sou a mãe, agora eu não posso isso. Porque tem muitas mulheres, né? Elas chegam pra gente falando, olha, eu não namoro há meses, há anos. Meu filho tem 8 anos e dorme na cama conosco. É muito complexo, né? Isso, assim, sempre se discute a idade, né, de sair da cama, sim, a autonomia do sono, a questão da criação dos filhos, ela é muito delicada, né? Tem várias vertentes, então tem gente que fala, não, você precisa da segurança, você precisa esperar um pouco mais. Mas a gente precisa levar em consideração aquela questão de a minha liberdade, ela termina onde começa a liberdade do outro, né? Sim. Se a gente começa a estender uma função para um momento que ela atrapalha outra função, a gente fica numa situação que não tá mais valendo a pena, né? Se você deixa o seu filho lá e rouba a autonomia dele, ou se você deixa o seu filho lá e rouba o seu momento como casal, isso não tá saudável. Então precisa repensar e tomar uma atitude em relação a isso. Então, assim, a maternidade ela não pode ser desculpa para deixar de exercer a função de mãe. Não, de esposa. De esposa, exatamente. Né? Porque é isso que nós acreditamos. A hierarquia é o casal, depois os filhos. Né? Isso precisa ser muito claro ali na família, no casamento. É primeiro o casal. Se o casal não tá bem, gente, quantas vezes eu já acompanhei famílias assim, o casal tá brigando, a mulher tá desconfiando do marido, tá aquela situação muito delicada. E assim, nossa, meu menino dorme, minha criança só chora, só dá birra. Eles sentem, né? Eles sentem essa desarmonia. Então, se o casal precisa estar em harmonia para transbordar a harmonia no lar. Se o lar não tá com harmonia, com uma leveza, a criança sente o peso. Ela percebe, ela fica irritada, ela fica chorona, ela fica respondona. Então, se ela vai manifestar esse desajuste do casal. Então, isso é uma prioridade. O casal precisa estar bem para que a família, né? Toda a família esteja bem. Sim. Outra coisa que nós acompanhamos com frequência é a questão da traição, né? Sim. São muitas pacientes que chegam até nós. Algumas, elas fingem que não se preocupam. Ah, não, meu marido faz isso, eu já sei, mas eu decidi que eu não vou separar, então eu vou ficar assim mesmo e tal. Mas não tomam uma atitude que vá mudar esse comportamento dele. Me fala um pouquinho como a gente pode olhar isso, como a gente pode ajudar essas mulheres a mudar essa situação. Sim. Muitas mulheres, elas chegam com essa dor da traição, né? E é muito interessante que cada uma reage de uma forma muito única. Umas chegam assim, eu vim aqui porque eu quero separar. Ah, eu vim aqui porque o padre falou, que eu falei pro padre que eu queria separar e ele disse que era pra eu vir aqui, que você ia me ajudar a pensar. Aí eu... né? Então, assim, que ela chega com aquela angústia? Ah, Juliana, eu não quero separar. Tá, mas eu também não sei o que fazer. Então, assim, seja qual for aquela primeira reação, claro que o nosso propósito é acreditar que essa família precisa estar bem, estar unida, né? O divórcio não é solução, não é resolver um problema com outro problema. Porque divórcio é uma situação muito delicada. Ele traz, assim, situações que não tem mais como você abordar a pessoa, o que fica, a marca que fica numa criança, numa mulher, num marido. Nossa, isso é para sempre aquela dor. E o que eu mais percebo, assim, que elas querem um caminho, né? Uma tarefa, uma atividade, assim, como fosse, me fala aí o que eu vou fazer. E assim, não tem uma regrinha pronta, mas é descobrir aonde o casal se perdeu. Primeira pergunta que eu faço para muitos casais que chegam assim, já com essa situação de traição. E a mulher traz muito para ela. O que eu fiz? Né? Por que o marido não quer? Aí muitos, depois da maternidade eu não consegui mais ter qualidade com o meu marido. Por causa da amamentação, acordar 2, 3 vezes de madrugada, eu não tenho disposição de ter relação sexual. Tá, mas será que é só isso?
Elas sempre relacionam muito a relação sexual, né? Muito, muito. Elas sempre trazem isso. E assim, por muitas vezes que eu vou ouvir a outra parte, o marido, tipo assim, lá no puerpério, ali no pós-parto, que geralmente acontece ali, eles já estavam só cansados daquele abandono lá atrás. A traição, ela surge, ela começa a despertar no outro desejo quando ele se sente abandonado emocionalmente. Então, eu acho que o cuidado da mulher é perceber lá atrás, de onde que esse abandono começou a acontecer. E a partir de agora, ela colocar ali como uma prioridade esse cuidado. Né? Por isso que nós falamos muito de rotina de criança, né? O filho ter autonomia de sono, o filho dormir no próprio quarto. Para quê? Para que essa mãe, esse casal tenha tempos de qualidade e não só pensar na relação sexual, mas assim, gente, você deitar na sua cama, o menino tá dormindo, a casa tá organizada. Gente, e bater um papo, ter um momento de diálogo com seu marido. Isso é importante, porque é aí que vai construir, cultivar a amizade que existe entre vocês. É isso que não pode perder. Esse elo, essa amizade, essa cumplicidade. Da forma como você colocou, ficou parecendo que realmente a gente abandonou, né? Tipo, a mulher abandonou e é por isso que ele traiu. Uhum. Eu acho importante deixar claro que não é que a mulher seja culpada pela traição do marido, Não. né? Mas que cada um tem a sua responsabilidade no processo do casamento. Então, uma vez que, para mim, chegam basicamente só mulheres e para você também tem A quantidade de mulheres bem maior, né? Uhum. Então, nós precisamos abordar quem chega até nós, né? Sim, não é isso adianta que eu ia querer falar, eu cobrar querer do do outro, né? Uhum. Alguma coisa, se nós estamos fazendo alguma coisa que pode ser melhorada. Então, Sim. primeiro nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, só te cortando um pouquinho, Lídia, assim, essa questão, né, ficou parecendo elas, porque como você justificou, nós temos que abordar e eu trago para a responsabilidade quem está ali buscando ajuda. Né? Então, é para ela que eu preciso trazer essa responsabilidade ali daquele abandono, mas não justifica o que o marido fez ali uma traição, não justifica o ato da esposa, porque a mulher, conscientemente, ela não quer fazer isso. É porque, infelizmente, a nossa geração, a minha e da Lídia aqui, a nossa diferença é pouca de idade, mas tem uma geração do qual nós fomos criadas para o trabalho, para o sucesso, do qual o casamento é o 10º plano. E quando hoje nós estudamos e descobrimos que o primeiro plano é o casamento, gente, é enlouquecedor. Você tem que pegar lá o 10º e colocar em primeiro. Não tem como. É ofensivo. Exatamente. Assim, é uma faca, né, no coração. Meu Deus, eu não aprendi. Porque nós ouvimos da nossa avó, das nossas mães. Você vai trabalhar, tem um diploma, pra quê? Pra não depender de homem. Essa é a frase clássica, assim, ó. Todas as minhas pacientes. Você já ouviu, né, minha filha? Que era pra trabalhar, ganhar um diploma pra não depender do homem. Eu não lembro de ter ouvido isso, mas assim, é um consenso. É um consenso de que isso era importante. Então, na minha vida mesmo, a minha principal função era fazer minha faculdade e meu objetivo de vida. Eu vou ser feliz quando eu me formar. Então, assim, quando eu terminei a minha residência, eu pensei, pronto, zerei a vida nesse momento. Agora sim, fiz toda a minha tarefa. Então, de agora pra frente, eu vou estar mais tranquila, mais relaxada. E é verdade. Né? E em relação a perdoar, voltar, não voltar com o marido, como que você acha que deve ter essa postura? Não, o perdão, claro, ele é o principal. Ele é o ator principal desse momento da traição. Não é fácil, perdoar não é esquecer, perdoar não é ter uma amnésia, né? A partir daquele momento nunca mais você vai lembrar, não. Perdoar, vocês já devem ter ouvido muito, né? Perdoar é lembrar e não doer. Então, eu preciso ir administrando aquela dor que foi provocada no meu coração. E eu digo aqui para muitas, e onde que eu vou encontrar isso, Juliana? Na terapia? Também, mas é na oração, no esforço, na dedicação, alimentando a sua dimensão espiritual. Porque, assim, esse perdão, ele precisa ser realmente dado de coração. Porque senão não adianta você permanecer também, escolher permanecer por causa dos filhos, por causa de não dividir bens, por vários N motivos.
E aí você fica ali e primeira oportunidade você joga na cara. Primeira oportunidade você joga na cara. E assim, você não tá construindo um casamento. Você tá ali vivendo uma condição. E isso não é verdade. E os filhos percebem isso. Então, assim, e que o seu perdão seja verdadeiro para que a criança não, às vezes não vai nem ter noção. Ah, meu pai traiu minha mãe, agora minha mãe perdoou. Mas assim, o seu jeito de amar, de servir o seu marido, vai transbordar para esses filhos que nada aconteceu. E isso precisa ser feito de uma forma verdadeira para que essas crianças compreendam isso. E você vai ser a primeira a ser beneficiada, porque carregar essa falta de perdão só te deixa angustiada e adoecida emocionalmente. Sim. Fibromialgia. Essa vem de brinde. Aí vem tudo, né? Então, assim, realmente, eu ia até comentar isso, assim. Como é doloroso carregar uma acusação, né? A alguém. Sim. Mas como reconquistar, assim, essa confiança, essa autoestima depois dessa quebra? Sim. É um desafio muito grande que precisa ser construído ao longo da vida. Sempre vai existir aquela desconfiança, mas você precisa amar. E acreditar que a sua capacidade de amar está alcançando aquele coração. Então, assim, eu acho que a gente vai se resumir no amor. Não tem algo assim, para além do amor, que eu possa, do nada, voltar a confiar em algo que já foi quebrado lá atrás. É a minha capacidade, minha dimensão de amar esse outro até que a morte o separe. Cri. Então aí focar responsabilidade pessoal, né, e culpa, separar essas coisas. Sim. Colocar a forma como a gente vai encarar isso, amadurecer essa situação e pensar o quanto pode ser mais pesado carregar a dor daquela situação. E carregar a dor também pode ser com ou sem a presença do parceiro, né? Então, às vezes, a pessoa se separa, mas continua carregando aquilo, né? Parece que fica com a bagagem ali. E fica naquela posição de dor, de vitimismo. Ela não sai daquilo, ela não se vê merecedora de um outro relacionamento, ela não se vê merecedora de ser amada por ninguém, aí ela não se vê merecedora de ser amada por Deus. Aí é uma outra polêmica bem grande em relação a frequentar, né, uma religião, porque chega lá e as pessoas vão falar, mas você é um divorciado, agora você não pode mais participar disso ou daquilo. A pessoa se sente excluída, ela se sente pouco acolhida também, né? Porque ela tem a dor dela, ela chega com a dor dela, as pessoas falam assim, não, então, com essa dor aqui, você não pode participar disso. E aí a gente tem que também ter humildade, né? E entender que nós precisamos resolver aquela situação conosco, com Deus, com a estrutura familiar e tudo. E não querer impor, né, nas religiões as nossas decisões, as consequências das nossas decisões. Exato, as escolhas. Sim. Porque a questão do divórcio, o que a igreja te diz é que não pode ter um outro parceiro, porque você casou, você está casada ali. Tá, mas eu não estou disposta a viver sozinha. Então, o não querer, né, escolher não viver sozinha, vai arcar com algumas consequências. Mas nem por isso eu preciso abandonar, né, a minha capacidade de alimentar o meu espiritual. Porque faz bem. Porque naquele novo relacionamento, você vai precisar, né, dar força espiritual para você conduzir ele. Então, assim, são algumas coisas que você não é permitido, mas todas as outras condições que a igreja tem para te dar, tá ali, de portas abertas. Então, assim, você precisa também ter essa compreensão que uma escolha lá atrás vai ter uma consequência. Cri. Agora vamos falar de sexualidade, né? Como é que a gente pode abordar essa sexualidade com sentido, né? Como olhar para isso sem culpa, sem dor, sem vergonha, mas de uma forma positiva. Sim. Eu acho que é um mal, né? Que a gente foi dessa geração, na nossa atualidade, que foi banalizando a sexualidade. Porque a sexualidade, ela é exercida, vivida
maneira certa, ela não tem mal algum, né? Quando a gente percebe, trazendo um pouco da dimensão da religião, quando a igreja nos pede para viver essa sexualidade no casamento, ela é muito sábia, ela sabe que ali é um momento onde as pessoas têm a responsabilidade de arcar com a consequência. Mas se isso ali foi vivenciada de uma forma diferente, vai ter uma consequência da qual eu preciso ser responsável por ela. Eu acho que é isso que muitas vezes as pessoas querem viver o prazer pelo prazer, sem arcar com a consequência. Ah, eu sou feliz. Ah, eu amo fulano e eu vou ser feliz viajando com ele. Não que isso não possa acontecer. Mas é o que a gente ia falando da felicidade. A felicidade não é uma condição, ela é uma consequência. Eu quero viver uma felicidade numa condição atual sem merecer, sem perceber essa consequência. Então, quando nós somos muito contaminados mesmo, nosso imaginário foi banalizado, né? Hoje, nós temos um desafio muito grande. No meu consultório chega muitas, assim, parece ser só um problema de homem, mas mulheres com vício na pornografia, na masturbação, e não sabem nem quando aquilo aconteceu. Muitas falam assim, não lembro, Juliana, eu lembro desde novinha. Alguém já me mostrava. O celular hoje, né, é uma ferramenta onde muitas crianças já facilita, né? Já acesso, né, elas recebem. Então, assim, e gera um vazio muito grande. Quantas adolescentes jovens de 20 e poucos anos, com vício da pornografia, da masturbação, com dores emocionais reais. E elas falam, assim, muitas com o processo terapêutico começam a ter a consciência. Juliana, depois, agora eu lembro, desde quando eu comecei a ver pornografia, essa dor, essa angústia, ela começou a brotar. E muitas buscavam a pornografia, a masturbação para aliviar, e pós, a dor só aumentava. É um prazer rápido, né? Rápido, passageiro. Muito passageiro. Sim. E aí, a gente salientar também essa questão da mudança da característica da sexualidade ao longo da vida, né? Sim. Às vezes, no começo, a gente tem uma sexualidade mais física, aflorada, né? Aquela necessidade de ter o contato sexual mais intenso. E depois, na menopausa, isso vai reduzindo, né? Eu acho interessante a gente alinhar isso, porque muita gente fala assim, doutor, eu reduzi, eu tô com o meu libido baixo. Eu falo, bom, mas a gente precisa alinhar o que é que você tinha antes, quando você tinha 20 anos, e como você tem agora. Você, não é a minha expectativa que você tenha com 60 anos a libido que você tinha aos 20, né? Mas que você tenha qualidade de relacionamento, que você consiga fazer isso, que você tenha um prazer. E você saiba ter aquele afeto, né? Aquela troca emocional com o parceiro. É muito mais importante do que você querer namorar. Então, recentemente eu atendi uma paciente que tinha essa questão aí da masturbação. E ela falava assim, doutora, tem dias que eu não durmo. Eu passo a noite inteira, de repente eu percebo que eu passei a noite inteira fazendo aquilo. De repente já tá amanhecendo, já tá claro. Então, isso é muito doloroso também, porque a gente não tem esse momento de descanso, né? Aí chega no outro dia, já tem que trabalhar, já tem que correr. Foi prazeroso? Foi, mas, né? Aquilo vai ser, né? Cansativo, né? Sim, porque emocionalmente não se sustenta, né? Não sustenta, exato. Por si. E quando você ia trazendo a questão da sexualidade na menopausa e essa questão da libido, e assim, quando a nossa vida ela é regada do sentido da vida, e esse sentido ele é convocado conforme cada fase, então ali na menopausa, mesmo na solidão ou no casamento, a forma de exercer, mesmo com sentido, essa sexualidade vai ser de uma forma diferente do que com 20 e poucos anos. Né? Muitas vezes aquele casal idosos ali, eles não vão ter uma frequência de relação sexual. Eles vão ter momentos de ir numa praça, de ir no cinema, de ir no shopping. É uma forma de viver a sexualidade na maneira, né, do tempo deles, do que a mulher consegue e está vivendo naquele momento. Precisa ficar claro que a sexualidade ela é vivida na rotina, no cotidiano, né? Exato. Aquela coisa do
o extraordinário vivido no ordinário, né? Isso é muito legal mesmo. Sim. Dicas de sugestões para que as pessoas possam recobrar o sentido da vida? O sentido da vida, ele tá no se doar, no dar-se ao outro, né? E encontrarmos, nesse sentido, essa capacidade de deixar um legado. Então, assim, sempre se questione. O que eu estou fazendo? Quando eu não estiver aqui, como que as pessoas vão lembrar de mim? Como eu quero ser lembrada? Eu acho que isso é algo que me norteia muito e eu levo muito para outras pessoas. Como você quer ser lembrada? Então, assim, se você sempre se questiona isso, você vai estar sempre fazendo as coisas com sentido e sentindo que você está preenchida, não movida por um vazio, mas por algo que é autotranscendente. E isso nos torna melhor, né? Porque se eu quero ser lembrada de forma positiva, eu tenho que ser cada dia melhor. Uhum. Muito obrigada, Juliana. Tem alguma mensagem final que você quer deixar além dessa dica? Para mim é uma frase muito forte de Viktor Frankl que sempre me norteou, né? Encontrei o sentido da minha vida ajudando os outros a encontrarem sentido em suas vidas. Isso para mim me move muito como pessoa, como esposa, como mãe, como profissional. Isso aí, muito obrigada. Obrigada. Se você ainda não segue, por favor, ativa seu sininho. Vamos curtir, compartilhar e comentar. Nós estamos no Instagram, no Spotify, no YouTube e no TikTok. Aguardo você nas nossas próximas conversas.